Cumprimento o povo de Deus que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 13. Vamos ler apenas 3 versículos. Verso 8, verso 9 e verso 10. Estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. 2 pontos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Diga comigo: Deus é amor. Nós queremos falar um pouquinho sobre o amor na vida cristã nesta noite. O presbítero Alisson já orou por nós, já nos abençoou. Você sabe que um dos atributos de Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8 diz: Deus é amor. Mas a bênção de tudo isso é que, apesar de Deus ter esse atributo de amor, esse atributo é um atributo que, segundo a teologia sistemática, é um atributo comunicável. Ou seja, todo ser humano recebe no seu DNA, no seu espírito, na sua alma, a necessidade de ser amado, mas também o potencial para amar. O problema é que, segundo temos lido as Escrituras, depois da criação veio a queda, e com a queda entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, esse atributo do amor, transmitido por Deus à sua criatura, ele foi contaminado, e o homem que foi criado para amar se tornou egoísta. Então ele pensa muito mais nele, muito mais nas coisas dele, e por conta disso, ele esquece do próximo, e por conta disso, ele faz o mal para o próximo, e por conta disso, um ódio cresce. Irmãos, ninguém tem quase paciência. Quero dizer, muitas pessoas não têm paciência hoje. É alguém que dá uma fechada no trânsito, a buzina já soa alto, o palavrão sai dos lábios, e assim sucessivamente. Nós precisamos, como cristãos, luz da terra, sal do mundo, nós precisamos demonstrar na nossa vida o amor. Todo ser humano existe, todo ser humano tem o potencial de amar. Ninguém é neutro, não existe um ser humano que não ama. Ou ele vai amar as coisas de Deus, ou ele vai amar outras coisas que não são de Deus. Por exemplo, para você perceber que o amor não é neutro, abre a sua Bíblia em 1 de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 15 até o 17, olha só o que o apóstolo do amor vai escrever sobre o amor. Vamos ler comigo aqui, só para vocês me ajudarem a pregar? Apaga as luzes, por favor. Isso. Vamos comigo aqui, juntos, 1, 2, 3. Não ameis o mundo. 16. Porque 17. Ora, o mundo passa. Obrigado, queridos, vocês estão lendo muito bem. Igreja do Senhor, esse texto deixa claro para nós que o nosso coração não é como o câmbio de um carro, que tem marcha primeira, segunda, terceira, e tem um momento que ele é neutro. Não, ou o nosso coração ama as coisas de Deus, ou o nosso coração ama as coisas que não são de Deus. O texto que nós acabamos de ler, você deve ter percebido que a palavra-chave é amor.
E Paulo está escrevendo para que igreja esse texto que nós lemos? A igreja de Cristo que está em Roma. Como que a igreja de Roma foi fundada? Atos capítulo 2, versículo 10, diz que o Senhor visitou os irmãos judeus que estavam na festa de Pentecoste. O Senhor derramou o Espírito Santo. Não teve vento naquele dia, tinha o som como um vento impetuoso. Fico escutando gente orando: Senhor, manda o seu vento, manda o vendaval, Senhor. Não era vento, lá era o som de um vento impetuoso, e o Espírito Santo veio, encheu o povo de Deus lá. Que o Espírito Santo nos encha também, amém? Quem diz amém para essa palavra? Quem tem sede do Espírito Santo? Quem quer a presença de Deus? E aqueles irmãos voltaram para Roma, agora com o coração cheio do Espírito e cheio de Jesus, e eles começaram a fazer um grupo pequeno, e começaram a estudar alguns textos bíblicos, e começaram a falar daquela presença que eles tinham no coração, e falar daquela presença maravilhosa que eles estavam obtendo da revelação do texto bíblico, e a igreja foi crescendo, então a igreja de Roma, não sabemos o nome de quem fundou, quem plantou, mas nós sabemos que foram pessoas do Pentecoste de Atos capítulo 2, versículo 10, e a igreja se tornou uma igreja de judeus convertidos a Cristo, mas também de romanos gentios convertidos a Cristo. Você conhece um pouco da história? No ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele estava muito furioso com os judeus, e ele faz um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Roma naquela época tinha mais de 1 milhão de habitantes, diz Greg Kinnear, num comentário histórico-cultural publicado pela editora Vida Nova. E agora a igreja ficou um tempo uma igreja só de gentios. Os líderes judeus cristãos foram expulsos, foram embora. Isso aconteceu em 49. Em 55, o imperador Cláudio ele morre, e entra um imperador muito mais complicado, muito mais severo do que ele, aquele que vocês conhecem, se chama Nero. Quando Nero entra, ele exclui esse decreto do Cláudio, e os judeus voltam. Quando os judeus voltam, meus irmãos, eles querem assumir os cargos novamente, mas já tinha se passado quantos anos? 6 anos. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. E aí, nessa igreja, começa um conflito interno dentro do corpo de Cristo, porque alguns judeus achavam que o culto tinha que ser de um jeito mais mosaico, os cristãos gentios achavam que não precisava ser tão mosaico assim, e aí tem um conflito. Paulo, escrevendo para estes irmãos, para visitar esta igreja, então ele vai orientar os irmãos a como resolver esses conflitos internos dentro da igreja, e a arma principal da parte de Deus para resolver esses conflitos se chama amor. Vamos ver como ele aplica o amor para resolver esses conflitos aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que o amor é impagável. Versículo de número 8. Estou em João aqui, vamos voltar para Romanos. Quando a gente lê a Bíblia, é maravilhoso, né, irmãos? Porque parece que a nossa própria Bíblia, ela vai sozinha nos textos. Você já teve essa experiência? Você pega a Bíblia dos outros, parece que está tudo grudado, você não consegue achar, mesmo sabendo a ordem, mas quando é sua Bíblia, você pensa, parece que o texto já vai direto. Romanos capítulo 13, versículo 8. O texto começa dizendo: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. A ninguém deveis coisa alguma, exceto, outra tradução, o amor. Exceto o amor. Se você olha para o contexto, é muito bom a gente ler a Bíblia no contexto. Se você voltar um pouquinho no versículo de número 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pagai a
todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor com que tendes de amar o seu próximo. Nós cristãos não nascemos para dar o calote em ninguém e também para não receber o calote de ninguém. Quem diz amém para essa palavra? Nós não nascemos, não vivemos para dever para ninguém, mas a gente também gostaria muito que ninguém nos devesse. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está lembrando dos ensinos de Cristo, porque chegou o dia de Jesus um dia pagar o imposto, e ele estava com Pedro, e aí, a gente paga ou não paga? Perguntaram para Jesus, e Jesus então respondeu: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Achei bonita a palavra do presbítero Alisson, né? Porque a Bíblia fala para a gente devolver a Deus o que é de Deus, e para a gente pagar para todo mundo o que é de todo mundo. O cristão não é caloteiro, amém, gente? O servo de Deus, ele honra os seus compromissos. Mas aqui o texto está dizendo também para a gente honrar as pessoas, para a gente respeitar as pessoas. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está pensando em amor, ele está pensando lá no livro de Levítico, porque lá no livro de Levítico tem esse mandamento para a gente amar o próximo. Mas lá no livro de Levítico também, Deus está orientando o povo dele, que acabou de sair da onde? Do Egito. E lá no Egito o povo não tratava bem a mãe, não tratava bem o pai. Quando o pai morria, nem enterrava o pai, nem a mãe, deixava os abutres, os urubus flamenguistas irem lá e comerem o corpo. Deus escreve um texto bonito e diz assim, para o povo dele: quando aparecer um ancião, uma pessoa de cabeça branca, diante de você, você não fica sentado, você fica em pé e cumprimente ele. É uma maneira de honrar. Olha que bonito, olha que bonito. Por quê? Porque o povo de Deus tem que ser um povo diferente. E por isso que o Senhor escreveu um dos mandamentos, 5º mandamento, ele disse: honra o seu pai e a sua. Porque lá no Egito, o povo do Egito não honrava pai e não honrava mãe. Jovem, adolescente, diga mais forte, eu preciso honrar o meu pai e a minha mamãe. O povo de Deus é diferente. Gente, tem conversa que é muito boa, não é não? Tem conversa que é muito boa, tem conversa que salva vidas. Eu lembro de um testemunho lindo de um menino adolescente querendo ir por um caminho que é contrário à natureza que Deus tem para a vida dele. Você já entendeu? O pai dele morreu, estava meio perdido, e o tio dele disse: vem cá, meu filho, vamos fazer uma pescaria com o tio. E levou o menino para uma pescaria, e lá na pescaria conversou sério com o menino. Deus não te criou para esse caminho não. Deus fez você um homem, você vai ser um pai de família, vai casar, vai ter filhos. É para isso que Deus te criou. Bater um papo com ele ali, o menino entrou no caminho de Deus, irmãos. Uma conversa pode salvar vidas. Por que eu estou falando isso? Qual que é a relação disso com o texto dizendo que o amor ao próximo é impagável? Por quê? Por que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor? Eu era adolescente, trabalhava na Autopeças Ipiranga, e lá tinha o pastel do japonês. Pensa num pastel grande, irmãos. E lá no Mato Grosso do Sul é 1 hora menos. Aqui a gente começa a trabalhar às 8, lá é às 7. Então 9 horas, o japonês ia lá no estacionamento e todo mundo ia comer o pastel. E de 15 em 15 dias a gente acertava o pastel. Ele marcava na caderneta dele o nome da gente e o pastel. O que a gente comia? Quando chegou o dia de receber, de 15 em 15 dias, tinha o vale. Vocês já ouviram falar de vale? Tem empresa que dá o vale, não é isso? Vale mesmo, né? Glória a Deus, vale. Então no meio do mês recebi o vale, no final do mês, início do mês, recebi o pagamento. Naquele dia, eu fui entregar de bicicleta uma peça numa oficina, e não deu para eu ir lá comer o pastel e nem acertar o pastel.
De noite, gente, o japonês foi lá na minha casa para cobrar, e eu não estava em casa, porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E aí, o japonês bateu palma, meu pai saiu, tudo bem, é aqui que mora o Geloilson? É, aqui mesmo, tal. Então, hoje é o dia da gente receber o pastel, que come lá, ele não estava lá, eu vim aqui cobrar. Meu pai falou, quanto que é? Ele falou o valor, meu pai pagou. Quando eu cheguei em casa, irmãos, meu pai teve uma conversa séria. Sabe aquelas conversas que você precisava, se fosse uma surra ia ser melhor? Aquelas conversas que dói mais do que umas cintadas. Foi essa conversa. Meu pai começou assim, durante toda a sua história de vida, desde que você se entende por gente, você já viu alguém vir aqui na minha porta me cobrar alguma coisa? Falei, pai, não estou lembrado não. Então eu queria que você seguisse esse mesmo caminho, porque hoje veio um tal de um japonês aí, do Opala Azul, um homem que vende pastel. Aí eu expliquei para meu pai, não deu, porque nesse horário eu fui levar uma peça, eu nem comi o pastel hoje, pai, nem comi o pastel hoje. E aí meu pai falou assim para mim, olha, você só compra aquilo que você pode pagar, se você não tem dinheiro, você não compra, e se for possível, no seu orçamento do mês, sempre deixa uma reserva, mas nunca fique devendo nada para ninguém. Que conversa boa, irmãos. De lá para cá, nunca eu fiquei devendo nada para ninguém, irmãos. Nunca. Tem um irmão aqui, que ele comprou alguma coisa para a igreja, e foi R$1 que ele pagou. Como ele não disse que era doação para a igreja, no último dia do ano, eu estava orando, e não sei se foi o Espírito Santo, mas eu lembrei, puxa vida, estou devendo R$1 para aquele irmão, comprou para a igreja, não falou que era oferta, eu preciso pagar ele. No culto de gratidão, último dia do ano, trouxe uma moeda no bolso, meu irmão, está aqui o seu R$1, mas pastor, R$1, mas por quê? Porque a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que tendes de amar o seu próximo. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Agora, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o amor é impagável. Por quê? Porque eu pago R$1, está resolvido. Eu faço uma parcela de 3 vezes, paguei, estou resolvido. Eu compro lá alguma coisa em 10 vezes no cartão, paguei, está resolvido. Mas o amor, que não é um sentimento, mas é uma atitude, todas as vezes que ele me for requerido, eu tenho que abrir o meu coração e amar aquela pessoa com o amor de Cristo Jesus derramado em meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo está dizendo, nesse conflito que vocês têm na igreja, amem, amem. Sempre que uma atitude requerer amor, demonstre amor. Precisamos amar. Paulo escreveu também em Romanos, pouquinho antes, capítulo 12, dizendo assim, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Versículo lindo, né? E é verdade, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela não é fácil, irmãos, ela não é fácil. O fato dela ser boa, perfeita e agradável, não significa que ela é fácil. E nós somos provados em alguns momentos, para demonstrar amor para quem nós não gostaríamos de amar. Existem circunstâncias que nós vivemos, que nós atravessamos, onde o amor nos é requerido, mas o nosso coração se fechará para demonstrar amor. Mas neste momento, se nós cremos na palavra de Deus, nós não podemos ficar devendo o amor. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Segundo lugar, Paulo quer que os conflitos sejam resolvidos por meio do amor. E por isso ele continuará o versículo 13, 8, a parte B, e também o versículo 9, dizendo que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Versículo de número 8, a parte B diz, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí ele vai lembrar uma parte dos 10 mandamentos, no versículo 9 que diz, pois isto, não adulterarás, não matarás,
não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, queridos irmãos, fica muito claro que amor é uma atitude, amor é uma obediência à palavra de Deus. O amor, ele está presente nos nossos corações e Deus usa isto para abençoar outras vidas. Então, você sabe que tem a lei da gravidade, tem a lei de trânsito, tem a lei de trabalho, tem tantas leis. Nas férias nós visitamos alguns parques ali nos Campos Gerais de Maringá e lá tinha as leis. Vou lembrar de algumas. Nesse parque você não pode entrar bebendo nada de álcool. Nesse parque você não pode fumar, nesse parque você não pode fazer um churrasquinho, nesse parque você não pode isso, não pode, não, e não. Existem as leis, e existe também, irmãos, para preservação, a lei de Deus, e aqui aparecem algumas destas leis, só que a lei seca, a lei sem o amor, ela nos leva ao desespero. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei. Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que o nosso corpo, ele está enfermo, e ele não consegue processar a lei de Deus, e se a gente não tem essa consciência, a gente se torna um legalista, porque a gente começa a cobrar, mas sem amor, e aí a gente fere as pessoas, machuca as pessoas, quebra relacionamentos, porque a gente está sendo legalista sem amor. Você entende? É como que se você tivesse um aplicativo que é excelente, mas o seu celular não tem memória suficiente para rodar aquele aplicativo. O aplicativo é ótimo, ele é bom, ele é excelente, nota 5 estrelas na avaliação, mas não roda no celular. Somos nós assim. A lei de Deus é perfeita, é justa, é boa, é maravilhosa, mas ela não roda dentro de nós, porque a nossa carne está enferma pelo pecado. Então qual é o propósito da lei? Gálatas responde para nós. Gálatas diz assim, que a lei do Senhor era como um aio, era como um tutor, era como um professor, que tem a função de nos levar a Cristo. Quando eu fico desesperado por causa da lei, que eu não consigo cumprir, e então pela lei eu não posso ser salvo, e então pela lei eu não consigo resolver tudo que eu preciso resolver, eu clamo por um Salvador, e eu vou a Cristo, que cumpriu plenamente a lei de Deus em meu lugar, e aí eu aceito pela fé este Cristo, que me justifica diante de Deus, porque cumpriu toda a lei de Deus nesta terra. Mas aí não está resolvido. Quando a lei me leva até Cristo, Cristo me devolve para a lei, mas não para que a lei possa me salvar, porque a lei não salva ninguém, mas porque agora esta mesma lei vão ser as placas sinalizadoras para eu nunca mais sair do caminho que me leva até o céu. Estão entendendo, amém? O amor ao próximo é o cumprimento da lei, diz o apóstolo Paulo. E você já sabe que quem ama a lei dentro desta igreja romana são os judeus. Agostinho disse assim: ames a Deus e faça o que você quiser. Se você amar a Deus, você pode fazer o que você quiser, que você não vai prejudicar o próximo. O amor precisa da lei para orientá-lo, e a lei precisa do amor para inspirá-lo. Você fazer as coisas só por obrigação, mas sem amor, causa uma coisa muito ruim dentro da gente. Mas quando você obedece uma lei por amor, meus irmãos, é muito diferente. O Altmani escreveu um livro muito famoso, que eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que é a Autoridade Espiritual, e ele faz um comentário de Romanos, capítulo
acho que capítulo 7, e ele conta a história de uma mulher casada, e a esposa desse homem, o esposo dessa mulher, quando chegava em casa do trabalho, ele começava a olhar a casa, passava a mão para ver se estava limpinho, se não tinha pó, levantava o tapete para ver se não tinha sujeira embaixo, olhava os armários para ver se está tudo guardadinho, e isso foi durante muito tempo, casamento. E o que aconteceu? O horário do homem chegar era 5:30 da tarde, quando dava 5 horas, o coração da mulher começava a acelerar, começava a dar crise de pânico na mulher, porque a mulher fazia tudo certinho, mas ela sabia que ia chegar alguém lá para inspecionar, para investigar. Graças a Deus o homem morreu, e a mulher, graças a Deus, glória a Deus, espero que não tenha nenhum marido assim, hein? Senão quem sabe essa semana eu vou ter que fazer um culto fúnebre. Jesus amado, gente, a mulher casou de novo, e agora, esse outro marido, chegava também às 17h30, chegava, já lascava um beijo na boca, gostoso daquela mulher. Eu fico achando engraçado, rapaz, o pessoal casa, começa a dar beijinho no rosto, beijinho na testa. Não, dou beijo na testa da minha sogra, dou beijo na testa do meu sogro, dou beijo no rosto do meu filho, mas a minha esposa eu gosto é de beijar na boca, irmãos, aleluia, porque é a única mulher que eu posso beijar na boca. E esse homem era assim também, ele chegava, abraçava a mulher e tratava ela com muito amor, e não ficava passando a mão para ver se estava sujo, não era legalista, era um homem que amava. A mulher continuou fazendo tudo o que ela fazia antes, mas agora ela não fazia mais com medo, agora ela fazia com prazer, com paixão, ela obedecia o seu dever, a sua obrigação, com amor, com paixão, com alegria, com prazer. É assim com a lei de Deus. Quando a gente descobre o que Jesus fez por nós, quando a gente descobre o amor de Deus por nós, quando a gente tem um relacionamento real, verdadeiro, poderoso com Deus, meus irmãos, é tudo diferente, a gente tem prazer. Essa semana eu fiquei conversando com um irmão até tarde da noite, depois de meia-noite, uma conversa legal, um papo 10, ele falando: pastor, Deus me visitou, pastor, meu coração foi visitado pelo Espírito Santo, estou cheio de Deus, que alegria, pastor, que alegria. Quando a gente é visitado por Deus, pelo amor de Deus, pelo Espírito de Deus, tudo fica mais leve. Que o Senhor visite o seu coração ainda nesta noite, em nome de Jesus. Terceiro lugar para acabar: o amor não pratica o mal. Versículo 10, acompanha aí comigo. A Bíblia está aberta aí, amém? Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Se você olhar o contexto do versículo de número 9, você vai perceber que para cada mandamento negativo tem uma motivação positiva. Inclusive, tem um livro muito bom que se chama A Ternura dos 10 Mandamentos. Esse autor, ele examinou o lado positivo interno de cada mandamento. Por exemplo, aqui diz assim: não adulterarás. Toda vez que você não adultera, você está preservando uma família. Todo mandamento negativo de Deus tem algo positivo dentro dele. Toda vez que você não adultera, você preserva uma família do sofrimento e da dor. Quando você não mata alguém, não matarás, você está preservando a vida de uma pessoa. Quando você não furta, não rouba, você está preservando o bem de uma outra pessoa. O amor não pratica o mal contra o próximo. Quero concluir, porque tem muita coisa ainda aqui para a gente fazer nesta noite, para a glória de Deus. Queria concluir com a ajuda de vocês, pessoal da mídia.
Vamos colocar um texto aqui de conclusão para nós? 1 de Coríntios, capítulo de número 13, verso 1 a seguir. A igreja de Coríntios também estava enfrentando uma luta muito grande, porque umas pessoas achavam que o melhor dom era o dom de línguas, o outro achava que o melhor dom era o dom de profecias. Estava uma confusão lascada naquela igreja. A igreja tem problema, né, irmãos? Só a gente lê o Novo Testamento que a gente já percebe isso. Não cria a ilusão, a utopia que a igreja vai ser sempre certinha, não é o céu ainda não. Mas, de novo, o apóstolo Paulo vai resolver este problema com o amor. Vamos ler junto? Apaga as luzes, por favor. Cinema, isso. Vamos lá. Glória a Deus, cinema gospel do santo. Vamos junto comigo, 1, 2, 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens, vamos ler de novo esse junto, bem forte, 1, 2, 3, o amor, versículo 5, não se conduz, porém o maior destes é o, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Estou lendo um livro com a minha esposa, chama Quando os Homens São Grandes e Deus é Pequeno. Ele usa uma figura de linguagem, o tanque do amor, o reservatório de amor, e ele fala que o reservatório de amor de muitas pessoas está vazio. Eu não sei como que está o seu reservatório de amor, eu não sei se está meio tanque ali, pela metade, se está transbordando, se está vazio, mas nós estamos aqui para orar um pelos outros, amém? E nós vamos orar pedindo para Deus nos encher de amor, amém, gente? Coloca a mão no coração, diga comigo assim: meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece toda a minha vida, a minha circunstância, a minha família, o Senhor me conhece, por dentro e por fora, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor enxerga tudo, por isso, eu te peço, me enche do teu amor, para que eu possa amar e para que eu possa receber amor, em nome de Jesus, amém, amém, gente, glória a Deus.